isso aí, a gente volta com o nosso programa Visão da Vida. Você que está ligando sua TV agora, esse é o nosso programa Visão da Vida, cheio de música, de informações, um monte de coisa boa para você. E a gente está hoje falando sobre criança, abuso, violência, maus tratos infantis. Então, doutora Damares, no bloco anterior, né, foi cortado, mas ela vai continuar no assunto. Vamos lá. Estávamos falando do abuso de bebês. Nos últimos 3 anos, cresceu 5 vezes o abuso de bebês no Brasil. Um médico foi preso em Manaus, num motel, com uma nenezinha de 7 meses de idade. Vocês conseguem entender isso? Meu Deus. Nessa atual CPI, chegou imagens no gabinete lá no gabinete do senador Magno Malta, de menininhas de 22 dias sendo abusadas. E nós somos obrigados a assistir essas imagens para fazer relatório e encaminhar ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Consegue entender como é o nosso dia a dia? Terrível. Mas não é uma imagem que chega, são centenas de imagens que chegam por dia. Nós prendemos um único homem em Campo Grande que no celular dele, apenas um pedófilo, no celular tinha 56 vídeos de estupro de bebês. Um único pedófilo. Um outro médico foi preso em Santarém, ele abusava de bebezinhos, com a ajuda das mães pobres, dava dinheiro. Tem uma cena tão absurda, eu vou precisar falar, não sei a hora que o programa vai estar passando, mas eu preciso falar para que os pais entendam o que está acontecendo. E que esse assunto não é batido, não é batido. Todo dia é dia de se falar de proteção da infância. Esse médico, depois que ele abusava das bebezinhas, dos bebezinhos, ele se masturbava no peito das mães, para as mães colocarem o bebê para mamar o esperma dele, porque ele só sentia prazer se os bebês mamassem o esperma dele. Nós encontramos agora um manual que está sendo vendido na internet. Esse manual custa até em torno de R$1.000 e pode se comprar com cartão de crédito, ensinando pedófilos como abusar de bebês. Mas eu não estou falando só de homens, eu quero falar de mulheres, Lauriette. Sim, porque a ideia aqui é só o homem que abusa. A mulher brasileira também é abusadora. Só um momento, Damares, até porque as pessoas pensam o seguinte, que é só homem, porque pensam que a pedofilia está no órgão genital do indivíduo. Não. Aí fala assim, não, eu quero é que castre esse vagabundo e tal. Se você castrar ele vai abusar com o dedo, com ferro, com um pedaço de madeira, com qualquer coisa. Esse cara que eu citei, ele penetrava o cabo de um martelo num nenê de 20 dias. Pois é. Quer dizer, então não é aqui, é aqui. Misturado com demônio, misturado com safadeza, misturado com um monte de coisa que não venha com essa história de doença. Vem com a história de doença. Quando você está falando, e quando eu prendi o médico branquinho, esse vagabundo, não é um médico, é um juiz lá de Tefé, e esse cara botou câmera dentro, ele é juiz, dentro da vara e tal, e ele montou lá um esquema com a cama dentro do próprio fórum, né? Um Big Brother, né? E ele, para ele, né, porque ele tinha quase 450 mil imagens no laptop dele, e esse desgraçado, a tara dele é abusar de criança ribeirinha, sabe, doente, criança com catarro, sabe, criança barrigudinha, com verme, sabe, assim, uma coisa absolutamente deprimente. Pra vocês terem uma ideia, é o seguinte, uma imagem de uma criança com síndrome de Down na internet, se ela estiver vestida, porque tem pedófilo que só quer abusar com criança com deficiência, custa $600. Se essa criança com síndrome de Down estiver sem roupa, pode custar até $3.000. Então, é uma coisa assim, o marco, volta àquela história do marco civil da internet, que nós precisamos continuar esse enfrentamento, agora que esses esquerdopatas não estão no poder e o Brasil não pode devolver o poder a eles, o povo brasileiro tem que botar alguém que tenha sangue no olho para enfrentar vagabundo e não botar vagabundo no poder, para a gente poder modificar isso. Continua. Veja só, quando eu falo de mulheres abusadoras, nós estamos prendendo babás no Brasil, babás que, enquanto estão com os bebês nanando na casa do patrão, estão com os dedos introduzidos na vagina ou no ânus dos bebezinhos. Então, nós estamos vivendo o caos, o absurdo do absurdo. Repito, nós estamos conhecendo agora o inferno do inferno. O senador está repetindo o assunto, não está. Quando a CPI dos maus-tratos ela surgiu para investigar diversas modalidades de maus-trato, mas a gente acaba chegando no abuso, porque existem novas formas de abuso. O abusador, ele está se modernizando. Por exemplo, uma modalidade de abuso, papais, que nós não tínhamos há 10 anos atrás, é o nude.
As próprias crianças estão fazendo fotos de si mesmas e mandando para o WhatsApp para um coleguinha. E não é um coleguinha, é um adulto pedindo foto. Então, todos os dias eles estão se modernizando. Esse manual que está na internet, por R$1.000. E o absurdo, o dinheiro que está em volta de tudo isso. Um vídeo de abuso de bebês pode custar R$50 mil. Então, nós estamos lidando com gente poderosa, com gente muito rica, e as crianças estão sob risco. Essa é uma modalidade de violência. Mas nós estamos vivendo diversas modalidades de violência e violências novas. Quer ver uma violência? Me permita já continuar aqui. Dizer para um menino que ele não é menino e para uma menina que ela não é menina. Na CPI, quando a CPI esteve aqui em São Paulo, 2 juízes da Vara da Infância e alguns promotores foram depor. Infelizmente, esse depoimento foi reservado. E eles disseram que a ideologia de gênero é uma agressão e uma violência à criança. Nós nunca tínhamos pensado que a CPI fosse chegar aí, que ideologia de gênero é uma agressão à criança. E graças a Deus, senador, nós temos que aplaudir agora o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Sim. O Conselho Regional de Medicina se levantou e publicou uma nota que crianças estão ficando perturbadas no Brasil porque ideólogos malucos de esquerda estão indo para as escolas dizer que menino não é menino, que menina não é menina, não é mais para ter brinquedo de menina nem de menino no Brasil. Aí, papai e mamãe, esta é uma nova modalidade de violência contra o seu filho. E nós temos que nos levantar. Não só uma modalidade de violência contra o filho direta, mas uma modalidade cruel e a longo prazo, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás eu acabei sendo capa online lá na Isto É, na Exame, Veja, sei lá, um monte de lugares. Quando saiu aquela matéria do Homo, né, apoiando a ideologia de gênero, eu fiz um vídeo, até um vídeo longo, e eu publiquei nas minhas redes sociais, acabei estampando vários lugares. Mas, ao mesmo tempo, eu pude perceber o seguinte: esse lance da ideologia de gênero, ela não vem só para desconstruir, ela vem para destruir literalmente e dolorosamente. Porque as crianças que, de repente... Crianças, aliás, eu vou repetir, crianças são crianças, meninos, meninas. Não existe meio termo. A criança vai brincar com o que ela quiser, mas o menino é menino e a menina é menina. Nasceu não existe cromossomo homossexual. Exatamente. Não existe um terceiro sexo. E a ideologia de gênero é uma tentativa diabólica, isso é espiritual, de criar-se uma nova ordem social. Porque Deus criou macho e fêmea. Essa é a família tradicional. E aí o seguinte, a contradição é que menina não é menina, menino não é menino, mas homossexual nasce homossexual. Neutro, né? Homossexual nasce homossexual. Não, e ninguém é contra o homossexual. Eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho como é feliz. Né? Então, assim, tem gente que chama de opção, tem gente que chama de opção sexual, tem que falar que é orientação sexual, e não interessa a nomenclatura. O que interessa é o seguinte: siga a sua felicidade, mas espere a sua consciência ter maturidade para que você possa assumir essa posição e não querer impor isso àquele pré-púber ou àquela criança, aquele bebê, que não tem sequer formação ou informação. Deixa a criança ser criança. Deixa a criança em paz. É necessário isso. Até porque a opção sexual nós temos que respeitar, porque a regra da boa convivência é o respeito. Óbvio. Pronto, essa regra da boa convivência. O cara fez a opção para ser homossexual, eu acredito que é opção, ninguém nasce homossexual, não existe esse cromossomo, fez uma opção. Então é o seguinte, qual é o meu dever? Eu devo para ele o respeito. E ele deve o respeito para mim, coisa que está muito difícil dessa coisa de vir de lá para cá, porque quem vai para a avenida, na marcha gay, e leva os símbolos da Igreja Católica, em posição sensual, e chega no meio da avenida, baixam as calças e põe o crucifixo no ânus, não quer respeitar ninguém. Não quer respeitar ninguém. Aquele travesti que se botou na cruz lá, passou crucificado. Eu fiz um discurso no Senado, entrou o movimento GLBT e eles com processo contra mim me pedindo 2 milhões de indenização de... Como é que é? Nessa moral? Porque eu desmoralizei. Você desmoralizou eles, né? A juíza deu um despacho dizendo: toda ação corresponde a uma reação. Quando você se pôs na cruz, você queria chamar a atenção de alguém, chamou. Quando você se pôs na cruz, você queria provocar alguém, provocou. Sim. Conseguiu o seu intento, o que estava querendo. E onde é que teve a ofensa disso? Da ofensa. A juíza condenou, eles recorreram para a segunda instância. A segunda instância sepultou. Recorreram para a terceira instância. E a terceira instância sepultou. Você veja bem qual é o nível disso. Como que você quer respeito tentando atacar as pessoas? Quer dizer, e aí todo mundo ficou calado. É como essa exposição lá de Porto Alegre.
que tentaram erotizar as nossas crianças, levar crianças para pegar em pênis, uma série de coisas, pega uma imagem de Nossa Senhora. Eu sou evangélico. A imagem de Nossa Senhora é cara para os católicos. Para nós também é muito importante, nós adoramos imagem, mas é a mãe de Cristo. Aí põe ela lá com um pênis na mão, com um vibrador na mão. Qual é a intenção dessa gente? Põe uma mesa como essa, cheia de hóstia. O cara que raspou a imagem de Nossa Senhora inteirinha. Cheia de hóstia escrito bunda, vagina na hóstia, que é uma coisa sagrada para os católicos. E aí pega a imagem de Nossa Senhora, entra o cara nu, o artista com a imagem de Nossa Senhora em cima do pênis, depois pega um ralador de ralar coco, rala, pega aquele pó e joga em cima do pênis, e aí os esquerdopatas defendem, os artistas, um monte de televisão, porque essas redações dos meios de comunicação tá cheio disso, todo mundo sai para defender um monte de artista, seu Caetano Veloso, não sei quem, criaram aí tem até um número, né? O movimento deles para defender os artistas. Que defender artista? Tudo bem, nós defendemos a arte. O que é arte? Arte é bumba meu boi. Né? Arte é bumba meu boi, arte é uma série de coisas que é folclore nesse país. Um pintor, um artista plástico, nós defendemos isso. Agora, um abuso, uma violência dessa, aí todo mundo fica calado. E as pessoas não entendem muitas vezes. Eu postei isso aí no meu Instagram, virou um rebuliço, e assim, eu pude ver a quantidade de pessoas que que entenderam o que eu quis dizer, né? Porque eu sou muito claro, acho que graças a Deus, foi um dom que Deus me deu de ser claro no que eu quero me expressar. E, para minha surpresa, o Instagram apagou meu post, tirou meu post do ar, dizendo que eu tinha, dizendo que aquilo lá não fugia às regras da sociedade, né, do Instagram. E eu ficava repudiado a cada vez que eu via esse post, principalmente quando eu via pessoas tentando defender, porque não é possível. Ou essas pessoas são hipócritas ou são burras. Não existe meio termo. A burrice ela pode ser perdoada quando ela é proveniente de uma ignorância. Mas a burrice para pessoas que formam opinião, para pessoas que têm o poder da palavra, ela não é cabível, porque aí é mau caratismo. E as pessoas que não querem entender ou que não quiseram entender, tudo aquilo levava simplesmente a nós a entendermos, não me interessa a arte, quer ficar pelado, quer fazer sexo com a sua mulher na frente de todo mundo, o problema é seu, adultos. Agora, quando você coloca uma criança dentro daquela exposição, você está dizendo para aquela criança que aquilo ali é uma coisa normal. Você está abrindo a porta para que um pedófilo amanhã ou depois venha induzir o seu filho a ter relações com ele, a colocar a mão no pênis dele ou fazer qualquer coisa. E essa criança, ela vai falar assim, pô, a mamãe estava comigo naquele dia na exposição. E ela achou que era normal, então para mim é normal. Você abriu a porta para o cara entrar dentro da sua casa e acabar com a sua vida, aliás, com a vida do seu filho, da sua família. Então, assim, o grande risco daquela exposição era expor pessoas que não têm formação intelectual ainda a alguma coisa que, de repente, passa a ser normal para essa criança e se torna mais vulnerável ainda ao ataque de alguém que queira chegar com maldade. Entendeu? E as pessoas, de repente, não têm o mínimo da... Porque, assim, não precisa ser inteligente para entender isso. No mínimo de ser coerente. É fácil entender. Fala, pô, eu estou levando meu filho para fazer tal coisa, obviamente meu filho vai entender que se eu estou o induzindo ou se eu estou aprovando aquilo é algo normal. A porta está aberta. Como aquela mãe aqui no MAN, a menininha recuando e ela induzindo a menina a tocar no cara nu. Exatamente. E o cara vai dizer para mim, e o Estatuto da Criança reza isso, está lá, já é lei. E ninguém observa e ele diz, não é responsabilidade nossa, vem cá. E aí vai a advogada, leva o cara lá do MAN para depor, o tal curador e o diretor aqui do MAN, diz assim, não tem... Sim, mas o jurídico de vocês não sabe o que é para criança, o que não é para... Não, lá tinha uma placa, né? Naquele compartimento tem cenas de sexo. Ó, se tem cenas de nu, se você botar ali tem cena de nu, não está dizendo para criança não ir, não. Você está provocando as pessoas para ir. Você não está falando nada. Tinha lá, proibido para menores de 18 anos, não. Mas colocamos, tem cena de nu. Então você estava pedindo para o povo ir. Quem então ia, tinha que ter uma pessoa ali e não deixar a criança... Não pode criança. Agora, sabe o que aconteceu? Aí quando aquela mãe foi depor, se esquivou, nego foi para os jornais, sabe? O curador lá de Porto Alegre e os jornais compraram o barulho deles e fizeram um movimento até para acabar com a CPI. Exato. Para acabar com a CPI. Movimento rasteiro. PT, todo mundo lá, rasteiro, sujo. Mas você vê como a maioria absoluta, ela só não verbaliza. Se verbalizasse, o Brasil já tinha mudado. Por que eles não conseguiram? Porque eu precisava de 27 assinaturas para renovar o prazo da CPI, botei 33. Eles foram lá e tiraram 7. Não tinha como renovar. Eu fui avisado disso, fui colher as assinaturas novamente. E eu aprovei a CPI com 51 assinaturas de 81. Isso quer dizer que a maioria absoluta pensa como nós pensamos, mas não tem medo de verbalizar, de assumir posição, sabe, em defesa.
Essas coisas eles falam no processo eleitoral para ganhar voto. É por isso que nós estamos diante de um quadro, sabe, fértil, aberto, para que nós possamos mudar a sociedade brasileira com o poder do nosso voto nesse momento, nesse ano que nunca foi, assim, nunca teve tão claro para nós, família brasileira, família tradicional, que ama a pátria, que gosta de hino nacional, que gosta de verde e amarelo, que odeia violência, que quer ver bandido no seu devido lugar. Então é hora de tirar essa gente da vida pública. Nós somos os instrumentos para a mudança desse país. Eu, você, nós temos a arma, é o nosso voto. Sim, e vai ser na urna que nós vamos dar a resposta. Este Congresso Nacional legislou apenas 17% para a infância. Gastou todo o resto do seu tempo defendendo o mandato de bandidos lá. Então, a nossa preocupação é, a infância está esquecida. A procuradora de justiça que estava aqui disse, precisamos de homens que não sejam frouxos. E essa é a palavra. Precisamos de parlamentares com coragem. Porque o que nós estamos vendo lá é absurdo. A criança está sendo negligenciada no Brasil. Com coragem para defender a vida, né? Porque lá tem gente com coragem para defender bandido. Assim. O papo não é nem coragem, né? É a coragem certa, né? Bem aplicada. Agora, doutora Damares, vocês que são estudiosos desse assunto, a senhora citou aí vários casos de pedofilia, por onde começa essa mudança? Num Código Penal mais severo? Por onde a senhora acha que tem que começar isso? A legislação vai ter que ser toda adequada. A CPI agora está apresentando algumas propostas muito interessantes. Uma proposta é o profissional que vai trabalhar com criança vai ter que ser muito bem avaliado. Porque o que aconteceu em Janaúba foi o seguinte, o profissional que estava na creche, ele tinha laudo de doença mental. Como é que você contrata uma pessoa que tem doença mental para trabalhar com crianças de 4, 5 anos? A legislação vai ter que ser adequada. O profissional que vai trabalhar com criança vai ter que passar por um exame e nós vamos ter que ter critérios para escolher o profissional que está lá na ponta. A CPI agora está apresentando uma outra proposta. A creche, a forma de construir creches, a forma de construir escola, ela vai ter que ser adequada. A CPI está trazendo diversas atualizações da legislação. Por exemplo, nós temos conselheiros tutelares que não estão prontos para serem conselheiros. Essa é uma grande crítica ao senador Magno Malta. Conselheiros que são eleitos, porque a comunidade elege, pessoas que, às vezes, nem gostam de criança, mas foi eleito. Mas tem um salário. Tem um salário. Então, é o seguinte, o que nós vamos ter que fazer? Uma grande revisão na legislação. A partir do Código Penal, Código Civil, Estatuto da Criança, toda a legislação vai ter que ser revista. Isso que nós chamamos de um pacto pela infância. Vamos ter que mudar tudo. Ou a gente muda, ou a gente entrega. Quando você fala o que nós temos que fazer, nós não é a classe política. Nós é você, povo brasileiro. Ele, né? O cara do rádio, o cara que dá missa, o cara da igreja, o cara... E nós em todos os lugares. Deixa eu ir mais fundo no que você está perguntando. Se nós não criarmos consciência de que esse crime perverso está dentro de casa, porque de cada 10 crianças abusadas, 7 estão no entorno da família, ou seja, foi um tio, é o vizinho, ou foi o professor da escolinha de natação, ou de futebol, seja lá o que for, ou o padre, ou o pastor, e de cada 10, 6 é o pai mesmo, certo? O pai mesmo. Então é o seguinte, como é que nós trabalhamos isso? Esse abandono e essa tentativa de destruir família e valores de família, nós temos que recuperar. Porque essa coisa é dentro de casa. Você imagina, esse crime ele é tão nojento e ele é tão terrível, e se existe crime hediondo, essa é a mãe do crime hediondo, o crime de abuso sexual de criança, o que você tem que fazer? Uma criança de 1 ano de idade, de 2, por exemplo, eu tenho a netinha de 1 ano e meio, que sabe tudo. E já tem que falar isso para ela. Esse crime é tão terrível que você tem que preparar uma criança para se autodefender. Por quê? Nós estamos falando aqui de criança mutilada com 30 dias de nascido, 22 dias de nascido, com 1 ano de nascido. Como você faz isso com uma criança que é abusada dentro de 4 paredes? Você fala assim, meu Deus, se Deus não guardar, o que eu vou fazer? Então acontece o seguinte, nós precisamos tomar algumas atitudes. Filho da gente não precisa dormir na casa de ninguém, porque criança dormindo não brinca. Não, vai dormir na casa de fulaninha porque é vizinho. Não, é amigo nosso. O pedófilo ninguém conhece. Essa é uma figura enigmática, uma figura emblemática e é uma sombra, sabe? Qualquer um defende. É uma figura tão emblemática e uma sombra tão... que todo mundo defende um pedófilo. Quando você está ouvindo um pedófilo num processo investigativo, se você não tiver cuidado, você fica com dó dele.
Ele conquista a família, em seguida conquista a presa. E alguém de uma atividade que gera confiança, ou atividade religiosa, ou atividade da vida esportiva, da escola do menino, uma série de coisas, de pessoas que lidam, porque o pedófilo ele vai buscar uma atividade exatamente onde ele pode estar próximo de uma criança. Então é o seguinte, não deixe seu filho dormir na casa de ninguém. Ponto. Porque a criança dormindo não brinca, alguém pode brincar com ela. Então, todos esses cuidados podem cercar. Você vê alguém que não deixou levar seu filho lá em casa, vem sempre buscar seu filho, quer vir buscar seu filho para levar para a escolinha de futebol, ele não busca os outros meninos, só busca o seu. Ele não dá presente para outro, só dá para a sua menina. Esse professor da escola só liga para a sua menina, liga no WhatsApp dela, não liga no WhatsApp dos outros. Tem uma série de coisas, você tem que viver desconfiado do pedófilo, do indivíduo ou do crime de pedofilia, de onde é que ele vem. Aí quando você pega uma criança que está viciada na casa do tio ou do vizinho, você tem que perceber alguma coisa porque mexeram na sexualidade dela. E quando essa criança fica deprimida, volta a fazer xixi na cama, ou não faz, ou nunca fez, volta a fazer, ou está fazendo agora. Essa criança fica compulsiva por comida, fica obesa, ou então para de comer. Alguma coisa está acontecendo com essa criança, ela começa a gritar de noite, ter pesadelos. Alguma coisa está acontecendo com essa criança. Uma mãe tem que dar banho numa criança, bota ela lá peladinha e fala assim, o menino, olha, meu filho, tá vendo aqui? Seu bumbumzinho. Papai do céu deu para fazer cocô, seu bumbum. Aqui seu piu-piuzinho para fazer xixi. Aqui ninguém pode botar a mão, ninguém pode botar a mão aqui, não pode beijar aqui, só aqui, na mão do neném que pode beijar. Se botar a mão aqui, grita, fala, mamãe falou que não pode. Isso a partir já de 2 anos, você tem que fazer isso. E quando tem 30 dias de nascido, mestre? Como é que você vai falar? Você tem que ficar muito atento e pedir a Deus que guarde. Você vai levar no médico, não, eu vou examinar ela, que a senhora me espera. Que não, senhor, eu vou ficar aí dentro. Só me desculpe, eu tenho que ficar aí dentro. Então, todas essas medidas têm que ter, tem que acontecer. Tem que acontecer. Olha, a menina, isso aqui é seu bumbum, aqui é sua perereca, papai do céu deu para fazer xixi, isso aqui é bumbum, ninguém beija. Se botar a mão, por exemplo, vou contar um caso para vocês. Esse tenente, esse desgraçado aqui de São Paulo que suicidou, no caso da Daniela Nardoni, quando a Daniela foi jogada a Isabela pela janela, toda vez que falar desse crime, mostra a menina lá embaixo caída e tal, e o pai ali fazendo aquela pantomima, dizendo que a menina caiu. Presta atenção que tem um tenente em pé. Quando eles falam que tinha uma terceira pessoa, esse tenente apareceu lá para fazer a varredura. Não é. Ele foi lá olhar a posição que a criança caiu para olhar o órgão genital da criança. Porque 2 dias depois nós pegamos ele. A família não sabia, a mulher não sabia. E quando a polícia chegou na casa dele, que deu voz de prisão, a mulher ficou assustada. Ele pediu para ir no banheiro, trocar de roupa, que voltava de foi lá, meteu a pistola. Esse já foi tarde. Se suicidou. Então, as imagens que eu levei para poder alterar o 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das imagens era ele ejaculando no rosto de uma criança de 2 anos de idade. Se essa criança tivesse sido ensinada, como eu estou falando aqui, pela mãe, ela teria gritado, porque pedófilo é tão covarde que um grito pode salvar a criança, certo? Se ela tivesse gritado, ei, mamãe falou que não pode, quando ele colocou a mão e começou a tirar a roupinha dela, quem sabe ela não teria sofrido esse maltrato. Esse é um maltrato psicológico. Ele não teve conjunção carnal, mas ejaculou no rosto dela, certo? Colocou o pênis na mão dela. Quer dizer, esse psicológico, esse emocional, vai ser um adulto traumatizada, cheio de problemas que ninguém vai curar, porque o Estado não toma providência disso. Quando um vagabundo desse não faz como esse fez, suicidou, que vai preso, Direitos Humanos vai lá para saber se a marmitex dele está boa, se o colchonete dele está fofinho, se a polícia não o maltratou, se ele está sendo bem recebido. Se não, eles vão denunciar a polícia, vão ao Ministério Público denunciar os carcereiros, né? Porque aquele pedófilo, aquele vagabundo tem que ser bem tratado. Então, é um conjunto de muita coisa, amigo. É um conjunto de muita coisa. Você imagina que se todo artista fala o que esse aqui fala, chega na televisão e diz, olha, eu queria falar com vocês, as nossas crianças nós temos que cuidar, é uma palavra muito rápida, mas nós devemos fazer isso. Nada. Tem que ter uma nação interessada nisso, né? Porque não é coisa só minha, não é coisa só dele, não é coisa só sua, é coisa de todos nós. É um conjunto disso. A gente pode mudar o Código Penal, mas se a gente não tem pai e mãe interessado nisso, cidadão de todo lugar, independente da classe social dele, tratando disso, você pode ter o Código Penal que faça prisão perpétua, certo? Prisão, seja lá o que for. E aí não vai contribuir, se nós não pensarmos nisso. Principalmente, assim, muitos dos casos, a gente sabe que 7 em cada 10, o abusador mora dentro de casa, né? É o pai ou é o tutor legal da criança. Então, assim, o que a gente não pode, o que a gente precisa, antes de mais nada, até para acabar de responder a sua pergunta, é justamente não se acovardar, é denunciar, é abrir a boca, é falar,
é instruir a criança, mas em qualquer suspeita, denunciar. É ligar o 100, é ligar o 90, é ligar ou seja como for, para que você tenha verdadeiramente um amparo e para que aquilo lá seja imediatamente cortado, sabe? Impedido. Porque enquanto as pessoas se acovardam, enquanto as próprias mulheres, como a gente sabe de muitos casos, acabam se calando porque se colocam numa posição inferior ao dos maridos e essas coisas todas, a gente vai acabar vivendo isso daí e a gente ininterruptamente teremos crianças abusadas e infelizmente é uma coisa que acontece todos os dias. Infelizmente, olha lá. Infelizmente. Olha lá.